Ryzen vs Intel para edição de vídeo. Eu testei todas as CPUs Ryzen e Intel mais recentes, que são de 13ª geração e Ryzen 7000, caso você esteja assistindo isso e haja algumas versões mais recentes delas. E também testei com dois dos aplicativos de edição de vídeo mais populares, Premiere Pro e DaVinci Resolve. Agora, qual CPU é melhor para o seu fluxo de trabalho? A resposta não é tão simples quanto você pensa e você verá o porquê quando começarmos a analisar alguns benchmarks. Agora, antes de começarmos, preciso falar sobre a configuração do TestBench e minha mitologia de testes porque fiz algumas mudanças lá e você sabe, porque tudo foi reexecutado desde o ano passado, porque muitas coisas mudaram tanto para a AMD quanto para a Intel. Para a placa-mãe, estou usando o Z790 ProArt para sistema Intel e o X670 ProArt para sistema AMD. E você deve ter se lembrado que a AMD teve esse problema com muita voltagem e coisas acontecendo na placa-mãe e nas revisões do BIOS, ambos deram muitas revisões de BIOS diferentes desde o ano passado, desde 12 meses atrás. E o que basicamente significa que eles melhoraram a voltagem da CPU, provavelmente menos voltagem significa, você sabe, temperaturas mais baixas e melhores velocidades de clock, melhor estabilidade geral depois que seus algoritmos forem descobertos, você sabe, podemos realmente sob um cofre um pouco no início porque quando um novo lançamento de CPU é lançado. As placas-mãe geralmente emitem bastante voltagem apenas para mantê-la estável, mas isso vem com temperaturas mais altas. Portanto, o BIOS mais recente foi lançado em setembro de 2023. Em seguida, a RAM, que também é muito importante. Portanto, estou testando a RAM com 5.600 MB transferências por segundo, exatamente a mesma RAM e 5.200 MB transferências por segundo para o AMD. E você pode estar dizendo, ei, isso não é justo para a AMD porque é uma RAM menor. Na verdade, é exatamente o mesmo kit de RAM, mas é um pouco mais que o Kingston Fire Beast. São 6.000 MB transferências por segundo do kit CL34 RAM da Kingston. Mas na verdade estou fazendo downclock para ambos os sistemas porque queria rodar na frequência da memória integrada, o que o controlador de memória integrado pode acompanhar, porque isso também testa alguns dos recursos da CPU, porque eu poderia colocar, não sei, 6.000 MHz, por exemplo, o que o kit RAM fará por causa do controle de memória integrado. E embora o controle de memória seja diferente em ambas as CPUs, não é justo ultrapassar as especificações de garantia. Então, basicamente, a especificação garantida para Intel será 5.600 e para AMD 5.200 MB transferências por segundo. A própria AMD diz que recomendamos o kit X-BAW de 6.000 MB transferências por segundo porque é o mais otimizado e com melhor desempenho. Mas mesmo isso está fora da garantia ou das especificações de fábrica. Então eu queria testar ambos para as especificações de fábrica, porque se você quiser, você pode fazer overclock de ambos ou mais. Mas no padrão, a Intel terá melhor memória, você sabe, capacidade e suporte porque o controlador de memória integrado é melhor e o AMD é um pouco mais fraco. Então eu queria que os resultados dos testes mostrassem esse recurso também da CPU, porque esse é um fator muito importante, especialmente para criadores. Quando procuramos estabilidade, maior capacidade e velocidades de RAM mais rápidas. E é testado com 2 varetas, não com 4 varetas. E quando avançarmos ainda mais para 4 sticks, a Intel terá melhor suporte apenas por causa do controlador de memória integrado. É mais fácil executar frequências mais altas em memória com sistema Intel do que a AMD apenas porque o controlador de memória integrado suportará especificações melhores. E ambas as frequências 5.200 e 5.600 têm seu tipo de plataforma de perfil XMP. Portanto, são valores XMP para Intel e XBAW para AMD para dar a eles a chance de sucesso ou o melhor valor ou os melhores resultados. Ambos têm SSDS Gen 4 e o SSD do sistema operacional e a unidade do projeto foram separados. E a GPU é a ASUS RTX 1390 de última geração.
Se você quiser conferir alguma dessas partes, vou deixá-la no link na descrição abaixo, bem como os produtos do aviso técnico. E vejo você no próximo vídeo. Ok. Então, que apenas 4K significa que se você tem 16 núcleos ou 12 núcleos ou 8 núcleos ou 6P núcleos ou 14 núcleos, o que 13600K tem, então a diferença não existe realmente essa diferença. Sim, você pode ter diferenças na exportação de pontuação em determinados codecs, mas geralmente, no geral, o desempenho é praticamente o mesmo. O Ryzen 5 7600X com apenas núcleos 6P é mais baixo aí. Portanto, quando você trabalha apenas com mídia 4K, talvez adquirir um processador mais caro não faça muita diferença. Mas agora vamos examinar um pouco mais profundamente o resultado dos benchmarks, porque a forma como eles calculam as pontuações gerais padrão e estendidas pode não nos contar toda a história. Então, olhando para a pontuação de mídia 4K aqui agora, você pode ver que eles realmente se alinham muito bem com os resultados gerais padrão. Eles trocaram o 7950X por um pouco melhor que o 7900X. Como você pode ver, 188,4 em comparação com 182. Na verdade, temos um 3600K e 7700X, que na verdade é uma ordem um pouco diferente em comparação com a pontuação geral padrão. Mas olhando para a pontuação de mídia de 8K, as coisas ficam ainda mais interessantes. Portanto, o 3900K não está no topo do gráfico. Como você pode ver, o 7900X, o CPU de 12 núcleos tem a melhor pontuação de 195,4. Depois vem o Ryzen 9 7950X. Depois temos Ryzen 7 7700X e depois 3900K e depois 7600X, a CPU de 6 núcleos e depois um 3700K e 13600K. Isso significa que se você estiver trabalhando com mídia 8K, ter mais desempenho é o mais importante. Coisa porque o 3900K, embora tenha núcleos 8P que são realmente melhores do que os núcleos 8P no 7700X. Mas por alguma razão, com os núcleos e eles também estão habilitados, pode ficar um pouco confuso e o 7700X é melhor. E curiosamente, novamente, os 16 núcleos não são tão bons quanto os 12 núcleos. O que podemos ver no Ryzen 7900X. Portanto, tenha isso em mente ao trabalhar com mídia 8K. Agora os efeitos da GPU se alinham exatamente como seriam nas pontuações gerais padrão.
Quanto melhor for a CPU, melhores serão também os efeitos da GPU, essencialmente. E exatamente o mesmo nas pontuações do Fusion. Portanto, se você tiver mais núcleos, o que pode ser visto na pontuação geral estendida e padrão, melhor será a CPU. Mais núcleos e núcleos mais rápidos serão iguais exatamente no Fusion Core, quase como se o desempenho de vários núcleos fosse o que você pode ver nas pontuações do Fusion. Eles simplesmente se alinham muito, muito bem lá embaixo. Portanto, dependendo do que você está usando mais e da resolução de mídia que está usando, esperamos que isso ajude você a entender qual é a melhor CPU para você. Agora passando para o Premiere Pro, e aqui as coisas também são muito, muito interessantes. Lembre-se de que testei ambos os sistemas com o iGPU habilitado também. Portanto, se o software puder, ele também poderá utilizar o iGPU. Infelizmente, do lado da AMD, o iGPU não oferece nada. Mas no lado da Intel, na verdade, desbloqueamos um pouco de desempenho apenas habilitando o iGPU, o que eu já disse isso 1 milhão de vezes: não compre uma versão não iGPU para sua CPU Intel porque para edição de vídeo, perca desempenho. O iGPU no lado da Intel, na verdade, oferece melhor desempenho de linha do tempo e também suporte a certos codecs que não são suportados na AMD, nem na Nvidia. Por exemplo, 4,2 de 10 bits para H265. Então aqui você pode ver todas essas estatísticas apresentadas, todo o golpe longo, intraframe e pontuações brutas como efeitos de GPU nas pontuações padrão e estendidas. Quero analisar primeiro o geral estendido e podemos ver que o 13900K é um pouco mais rápido do que o CPU Ryzen mais rápido. Portanto, o Ryzen 7950X é cerca de 8,7% mais lento que o Intel 13900X. Agora, o segundo lugar é 13700K, o que também faz sentido, que é cerca de 5,3% mais lento que 13900K. E o 13600K, o i5 tem um desempenho extremamente bom para o Premiere Pro. Portanto, o Premiere Pro realmente pode utilizar todos os i-cores, p-cores e GPU, tudo o que a CPU oferece, tudo é utilizado. E você pode ver que é melhor que o 7900X, que tem o dobro de p-cores e GPU, tudo que o CPU oferece. O dobro da quantidade de p-cores, o 13600K possui apenas 6 p-cores, o 7900X possui 12 p-cores, mas o 13600K é cerca de 0,7% mais rápido, o que é muito, muito interessante. Lembre-se de que cada benchmark foi feito pelo menos 5 vezes e depois foi calculada a média das pontuações. Agora, os 7900X, 7700X e 7600X não parecem tão bons nas pontuações gerais estendidas do Premiere Pro. Passando para a pontuação geral padrão, o que significa que temos resoluções mais baixas, ou seja, 4K até 4K e não resoluções mais altas. E aqui vemos resultados semelhantes. Mas agora o 13900K deu um salto ainda maior em relação ao 13700K, cerca de 7%. Mas agora o 7950X com 16 núcleos de desempenho tem desempenho essencialmente igual ao 13700K na segunda posição. E o 7900X com 12 p-cores não está longe do 7950X. E você pode ver que a segunda, terceira e quarta posições estão entre 1% e 2%. Então eles têm o mesmo desempenho. Então, um pouco abaixo está o 13600K, que é cerca de 14,5% mais lento que o 13900K. Portanto, há uma grande diferença agora, de cerca de 7 a 8,5% do segundo para o quarto lugar. Mas então 15% no quinto lugar é um valor bastante grande. E outro grande salto para trás agora é o 7700X com apenas 8 p-cores. Você pode ver aqui no Premiere Pro que ter mais núcleos é realmente útil em determinados codecs, esteja você codificando ou decodificando imagens. Isso ajuda com pura força, apenas forçando tudo o que você precisa fazer. Agora, dependendo do codec, só para você saber como funciona o benchmark do Premiere Pro aqui, eles testam codecs diferentes, dependendo de quais codecs você está usando, sabe, se você está usando câmeras de cinema ou que tipo de compactação até mesmo o câmeras tem, sejam câmeras semelhantes sem espelho ou alguns H264 normais ou codecs brutos. Se você souber o que quero dizer. Então agora estamos olhando para a pontuação estendida e padrão do golpe longo. Podemos ver que a CPU-S Intel tem um desempenho um pouco melhor. Agora você pode ver que a ordem é que todas as câmeras fiquem no mesmo lugar. A ordem é que todas as CPU-S Intel estejam entre as 3 primeiras e que o restante da CPU-S Ryzen fique exatamente deitado. Você sabe, Ryzen 9, 75 exatamente isso. Agora, olhando para a pontuação do quadro de introdução, os resultados são novamente um pouco diferentes. O 3900K lidera o grupo até lá.
E, você sabe, não há dúvida sobre isso. É um pouco mais rápido que o 7950X, que está na segunda página, e o 13700K, que está em terceiro lugar. O desempenho é o mesmo e então 7900X e o resto deles chegam lá, o que é quase o mesmo. O que você vê, mas curiosamente, ainda assim os 16 núcleos do Ryzen 7950X no quadro de introdução não superarão o 13900K. Agora, quando você olha para a trilha sonora bruta, quando você está trabalhando com imagens brutas, que podem ser extremamente exigentes, há algumas coisas interessantes a serem observadas. Nas pontuações gerais estendidas, é exatamente igual ao que vimos no quadro de introdução ou nas pontuações longas do GOP. Mas no padrão bruto, onde temos basicamente imagens brutas de resolução mais baixa, o Ryzen 7950X realmente tem uma pontuação melhor do que o 3900K. Portanto, dependendo da resolução que você está usando, dê uma olhada exatamente na filmagem que o Geekbench testa para estendida e padrão. Pontuações e também a mesma história com o Ryzen 7900X, que na verdade é melhor que o 13700K, embora a pontuação geral estendida o coloque em terceiro. Mas no padrão geral, o 13700K está em quarto lugar, como você pode ver. Portanto, dependendo do que você está fazendo, a causa do pico pode ser melhor se você estiver usando RAW de baixa resolução, então as CPUs Ryzen são realmente melhores. Mas no resto dos casos, a Intel vencerá apenas por causa do iGPU. Geralmente, para o Premiere Pro, a Intel é realmente melhor e tem praticamente os mesmos resultados para o DaVinci Resolve. Mas dependendo de certos cenários, na verdade as CPUs Ryzen superam a CPUs Intel, dependendo do que você faz. Por exemplo, se você estiver trabalhando com 8K ou superior a 4K, as CPUs Ryzen são realmente melhores para o DaVinci Resolve. No Premiere Pro, a Intel é realmente melhor. Mas para o DaVinci Resolve, definitivamente o Ryzen tem a melhor vantagem. É uma pena que o iGPU não esteja sendo utilizado ou os mecanismos de mídia no iGPU não sejam utilizados da mesma forma. Isso poderia tornar tudo ainda melhor lá. Há muitos outros softwares para abordar, então deixe-me saber o que você gostaria que eu abordasse a seguir na seção de comentários abaixo, e eu garantirei que isso seja abordado. Agora, em breve será lançado o melhor CPU completo para 2023. Então fique por aqui, porque então veremos todas as diferentes aplicações e diferentes gerações também. Também incluiremos a 12ª geração, que estou testando agora, porque ainda leva muito tempo, muitos softwares atualizados e coisas assim. Ele ainda está passando pela bancada de testes, configurando algumas CPUs e então temos o conjunto completo disponível. Além disso, a próxima geração da Intel e da AMD será lançada a qualquer momento, então fique por aqui. As resenhas serão lançadas muito em breve. Como sempre, se você deseja construir o melhor banco para criar um PC, verifique os guias de construção na descrição abaixo. Ele sempre leva você aos melhores e mais recentes guias de construção disponíveis. Então, seja qual for o seu orçamento, dê uma olhada lá. Além disso, os produtos que estou mencionando e os preços que estou mencionando no vídeo estão com descontos agora, porque os preços estão mais baratos agora, embora a inflação no mundo seja realmente pior, mas os preços estão mais baratos, o que é interessante. Portanto, a tecnologia realmente fica mais barata e não mais cara. O que é uma boa notícia. Dê uma olhada se você é um criador e deseja construir o melhor PC. Obrigado pessoal por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye.